Emily, a gente conversou bastante sobre o Ferenczi já, assim, bastante em termos de tempo, né? Mas não, se fosse para falar da obra toda dele, a gente poderia fazer um curso aqui, porque eu sou muito apoiador. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, que eu acho que poucas pessoas sabem, que o Ferenczi ele foi analista da Melanie Klein. É isso mesmo? Você acredita que isso influenciou a obra dela, de certa maneira? Sim, o Ferenczi ele foi analista, né, da Melanie Klein por um tempo. E assim, a relação deles, né, eu diria até que, por exemplo, o conceito de introjeção, né, é um conceito muito ferenciano, que a Klein depois se utiliza, né, identificação projetiva, enfim, ela vai colocar... o Ferenczi ele tem um termo que chama, um conceito, né, que é a identificação com a figura do agressor. Eu não sei se vai dar para a gente falar um pouquinho disso, assim, que também é um dos resultados, né, de uma vivência de angústia. Então, uma das vivências de angústia é você se identificar com essa figura que agrediu, né? Uhum. E a Klein, ela, por ser a gente, né, vamos colocar assim, que todas as relações que a gente vivencia ao longo da vida, de alguma forma nos influencia, né? Então, imagina uma vivência entre analista e analisando. Isso é uma influência Exato. gigantesca, né? Não tem o que discutir sobre isso. Uhum. Então, o Ferenczi, por ele ser analista da Klein, isso já por si só, né? Mas eu diria até essa parte teórica, né? Que tem todo o embasamento da Klein em relação à mãe e bebê, o quanto a Klein ela coloca em destaque essa figura materna, né? Esse papel materno que a gente sabe que pode ser representado, né, por qualquer pessoa, mas o quanto a Klein ela vai dando destaque para essas relações primárias, né? Essas relações muito primitivas ali de um bebê. E que o Ferenczi, ele ao longo de sua obra, ele dá muito destaque para a relação mãe-bebê também. Claro que não como toda a teoria que a Klein desenvolveu, né? Mas eu diria que o Ferenczi ele dá essa base, esse embasamento, né? O Ferenczi ele tem um texto que vai falar, né, sobre as relações familiares, né, adaptação da família à criança, é o nome do texto. Então, quanto essa criança ela precisa de uma adaptação dessa família, né, e uma quebra de expectativas mesmo. Esse bebezinho que chega, ele já chega frustrando essa família. Né? Não é a criança que precisa se adequar à dinâmica dessa família, pelo contrário. Então, outros textos que o Ferenczi vai colocar, né, o Ferenczi tem um pedaço de um trecho que ele coloca, né, num dos seus textos, que ele vai falar sobre os bebês que são maduros demais. E ele faz uma metáfora como aquela fruta que cai do pé, e a fruta ela cai e ela parece que já está madura. Mas, na verdade, se você for comer a fruta, ela ainda está verde, mas ela já caiu. Então ele vai falar, né, que às vezes os bebês, aqueles bebês, aquelas crianças, né, que, ai, nossa, nem precisa, não dá trabalho, não chora, né, consegue resolver tudo sozinho. Como isso é vangloriado na nossa cultura, mas o Ferenczi coloca isso como um problema. Porque se aquela criança, aquele bebê não precisa da ajuda, quer dizer que ele está cumprindo um papel dos pais, que deveriam ser de cuidado dos pais. Né? Ele está com uma demanda muito maior do que a que ele deveria estar. Então, vamos, né, pensar que quando o Ferenczi ele coloca, né, essa clínica de essa análise, né, de adultos, né, comparando com uma análise infantil, né, o Ferenczi ele vai colocar muito o papel crucial desse movimento primário desse bebê, né, desse momento então tão importante que é esse ambiente ali de angústia, antes de entrar no complexo de Édipo, né? Antes de entrar, vamos colocar numa neurose, numa estrutura clínica ou não. Mas o Ferenczi ele vai dar ênfase, então, para esse momento. O Ferenczi vai falar, né, dos traumas de bebês, que é o trauma do nascimento, o Otto Rank também, né? O Otto Rank é um autor que, dentro da psicanálise que ele vai colocar, o trauma, né, a própria vivência
de nascimento, em que o bebezinho tá lá dentro, né, em volta da barriga da mãe, e aí vem para fora, né, com um monte de estímulos de fora, estímulos de frio, de calor, né, sensações, precisa chorar para receber comida. Então, tem todo um tipo de envolvimento ali que por si só já é traumático, mas é estruturante também. Então, nós temos, né, vivências pequenas de trauma que a gente vai dando conta com esse acolhimento de um cuidador, de uma cuidadora. Perfeito. Então, eu diria, né, que nesse papel que o Frenzy vai dando, você tem alguns textos, alguns exemplos aqui que eu lembrei, mas para a gente pensar, né, o quanto a Klein também vai se apropriando dessa teorização e vai construindo a teoria dela. Maravilhosa, por sinal, né? Então, mas tem influência, Perfeito. sim. Perfeito. Muita influência, né? Que legal, que legal. É muito interessante você trazer isso, porque é algo pouco comentado, né? Acho não, né? Já entra nessa questão do pouco estudo do passado do Ferenczi, né? Então, é pouco falado dessa influência que a Klein sofreu, né? Sofreu no sentido positivo. Eu diria assim que os autores não citaram muito Ferenczi, né? A gente até brinca, fala assim, até quando eu fui escrever minha dissertação, aí até falava assim, mas você vai pôr o Winnicott, né? Porque caberia o Winnicott aqui. E aí, mas assim, tem muito conflito, porque quando a gente estuda Ferenczi, é importante que a gente cite muito Ferenczi, né? Porque ele não foi. Então é essa dívida que a gente vem falando, é uma dívida teórica, né? Que o Winnicott citou um pouquinho lá, né? A Klein citou um pouquinho, mas eles não deram crédito nisso. Naquela época era muito comum, né? O Freud mesmo fez toda uma teoria e não citou quase ninguém, né? Sendo que a gente sabe que ele estava com quem ele estava conversando, né? Então, a gente tem um movimento aí de não referenciar. Que bom que agora, na contemporaneidade, a gente precisa, né, dar crédito às teorias. Então, é importante, faz parte. Mas a Klein, vamos dizer que a Klein ela tinha licença poética, né? Ela era analista. Analisando, ela era analisando, é quase uma analista do próprio Ferenczi, né? Pensando que o Ferenczi ele tem um conceito também que é bem polêmico, e eu não sei, eu vou só pincelar aqui para vocês, que é a análise mútua, né? Ele vai falar então que no final de uma análise, um dos caminhos desse final seria então o próprio analisando analisar o analista. Uhum. Né? Olha só. Tirar essas figuras hierárquicas de relações de poder, né? E deixar um pouco mais horizontal, a ponto também de, por exemplo, a Klein, né, que eu fiz esse ato falho dela de analista, mas o ponto de a Klein poder observar e falar, olha, Ferenczi, isso aqui eu não gostei, isso aqui que você me disse, eu acho que você... Então, da própria Klein poder analisar o Ferenczi, né? Um dos caminhos para o fim da análise, né, até o Ferenczi tem um texto Análise Interminável, que ele continua, né, com o Freud. Então, o que é o fim de uma análise, né? Ele pega o que o Freud escreve e ele escreve um texto e ele vai colocar sobre essa análise mútua. Vamos pensar que a análise mútua do Ferenczi ela é muito polêmica, exatamente porque a psicanálise a gente tem esse lugar assim de que o analista ele precisa ocupar um lugar, né? Ele precisa estar numa posição hierárquica, né? Que tenha a palavra, que tenha a escuta. E o Ferenczi vai falar assim, olha, talvez para alguns pacientes é interessante que a gente diminua essa hierarquia, que fique mais horizontal. Então, vamos pensar assim que o Freud e o Ferenczi eles estão conversando o tempo todo. Né? O Freud escrevendo os textos dele, Ferenczi escrevendo os textos dele, mas um respondendo ao outro, não só pelas cartas, né? Então a gente tem aí uma saída possível, né, para a relação da Klein e Ferenczi. Perfeito. Foi um ótimo esclarecimento. Muito bom.